Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula de panorama bíblico do Antigo Testamento. Hoje nós vamos tratar do livro de Levítico. Ainda nós estamos no Pentateuco, conhecido como Torá, que são os 5 primeiros livros de Moisés: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. Levítico tem algumas características bem diferentes, mesmo dentro desse pequeno bloco de livros que tem no começo das Escrituras Sagradas. É um livro muito pouco lido, muito pouco conhecido e geralmente quem tenta ler acaba desistindo ou não consegue ter um entendimento um pouco mais conciso do livro. É geralmente o livro que o pessoal desanima quando faz leitura anual bíblica. Sempre sai do Gênesis, começa pelo Gênesis, cheio de histórias, cheio de narrativas, um enredo muito bem escrito. Depois você vai para o Êxodo, você tem o povo no deserto, a história prende muito a atenção. De repente você entra em Levítico, um amontoado de leis, de normas, e geralmente o pessoal tem mais dificuldade para fazer a leitura, a ponto que alguns entendem que o Levítico não tem relevância nenhuma no crescimento espiritual para os nossos dias de hoje, o que é um grande erro, porque o livro do Levítico vai falar muito a respeito de santidade, que é um tema muito relevante para nós e para a nossa vida pessoal. A dificuldade de entendimento é um grande obstáculo para a leitura e conhecimento desse livro, e essa aparente falta de relevância espiritual, de crescimento espiritual também atrapalha muito. As dificuldades com as leis do Levítico, o primeiro contato cristão sempre tem muita dificuldade quando não tem um auxílio, porque a pessoa fica muito perdida. Eu devo cumprir todas essas leis? Eu devo fazer todas essas leis? Como conhecer mais Levítico? Como lidar com essas questões? É algo que nós vamos tratar nessa aula aqui também. O interessante é que o livro de Levítico ele traz essas leis, essas normas, que é uma forma desse povo que Deus tem chamado, que Deus tem levantado para um relacionamento com Ele. Porque pensa bem, como pode um Deus santo, poderoso, puro, se relacionar com a sua criação que está caído, que está afetado pela queda, pelo pecado original? Lembra um pouco a respeito do Gênesis. No Gênesis nós temos a criação de uma obra perfeita, de um jardim perfeito, de uma vida perfeita, aonde o homem, por escolha própria, ele decide sair fora do alvo, ele decide pegar um outro caminho. Então, nesse momento, ele não tem como continuar o seu relacionamento com Deus, porque Deus é o Todo-Poderoso que está andando num caminho onde ele não consegue conviver com aquilo que é diferente do que é bom, ele não consegue conviver com o que é ruim. Então o homem, por escolha própria, se afasta e começa a sofrer das suas consequências. 400 anos o povo fica escravo do Egito, sofrendo, e ele clama a Deus com muito arrependimento, e Deus escuta o clamor do seu povo. Vai lá, tira esse povo do Egito, tira esse povo da escravidão e leva eles para um caminho, para trazer eles de volta para um relacionamento com esse Deus. O Levítico, ele entra agora que o povo saiu desse exílio e pode cultuar a Deus e pode se aproximar de Deus novamente. Quais são os meios? Quais são os modos? É de qualquer modo que esse povo vai se relacionar com Deus? O que isso implica na sua vida pessoal e vida como nação? Então, se em Êxodo nós temos o começo, ou talvez o início da nação de Israel, o Levítico vai ser uma consolidação daquilo que o povo é e representa aqui na terra agora. É a nação santa recebendo as suas orientações para mostrar para o mundo um pouco mais da face de Deus, o Javé.
Espero que você goste dessa aula, que seja um bom estudo, edificante para você. Que Deus abençoe. Tenha uma boa aula. Por gentileza, se você tiver com a sua Bíblia aí, você pode acessar, teclar comigo no livro Levítico. É o terceiro livro da Bíblia, o texto em que nós vamos ler no Levítico capítulo 20, do verso 7 ao 8º, já está aqui disponível, mas nós vamos usar a Bíblia durante o nosso estudo, então se você puder acompanhar na leitura, vai ser muito bom. Texto de Levítico, capítulo 20, de versículo 7 a 8, diz assim: Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. E guardai os meus estatutos e cumpri-os, eu sou o Senhor que vos santifica. Esse, com certeza, é o melhor resumo do livro do Levítico dentro de Levítico. Ele resume todo o material, todo o propósito central do livro, que é Deus chamando a sua criação para comunhão com Ele. Só que como pode um Deus que é santo conviver com aquilo que é impuro, com aquilo que é profano, com aquilo que é falho? Então, no meio dessa comunicação entre Deus, Criador de todas as coisas, e a sua criatura, ele chama esse povo a guardar os seus estatutos e cumprir a sua lei. Esse é um chamado que vai ser de grande responsabilidade para esse povo, como é para todas as gerações e para a igreja hoje. Sede santo, porque eu sou santo. É muito interessante que na última parte ele diz: Eu sou o Senhor que vos santifica. É Ele que nos santifica e é Ele que, através da história, que nós vamos entender que é o único que é capaz de nos santificar e de nos tornar verdadeiramente santos, assim como Ele é. Israel era uma nação santa, uma nação separada para ser o povo especial de Deus. Israel foi chamado para cumprir uma missão especial para Deus sobre a terra, por conta de seu ato salvador. O texto de Levíticos, capítulo 22, 32 até o 33, diz assim: Eu sou o Senhor, que vos santifico, que vos tirei da terra do Egito, para ser o vosso Deus. Tendo aceitado esse encargo da aliança, Israel tornou-se vassalo de Deus, o mediador de sua graça salvadora para todas as nações da terra. Mas a incapacidade de Israel para viver de acordo com os requisitos da aliança de Deus é uma ameaça à sua condição como nação santa. Para ser uma nação santa, Israel precisava de um meio pelo qual essa santidade ou essa separação pudesse ser mantida. Israel precisava de um conjunto de orientações que estipulassem cada aspecto daquele relacionamento entre a nação e o seu Deus. O povo de Deus tinha de aprender a relação entre a santidade como posição e a santidade como posição. Como posição, santidade significa separação de uma pessoa, de um objeto ou uma instituição para o uso de um Deus. Os vizinhos pagãos de Israel separavam prostitutas sagradas para o culto de seus deuses. Israel separou um lugar sagrado, o tabernáculo, separou os rituais, que são sacrifícios, e as pessoas, que são sacerdotes. Separou os dias, como o dia de sábado, as festas, o ano sabático e o de jubileu, consagrando-os tudo o que não foi designado santo e comum ou profano. Como condição, a santidade passa a englobar a pureza moral e retidão. A própria santidade de Deus implica não só na sua distância e singularidade, mas também na sua perfeição moral. As pessoas e coisas que ele santifica e declara santas, devem também manter retidão moral. O código de santidade de Levítico, lá no 16,
até o 25, a gente vai ver um pouco mais à frente, ela destaca a santidade como uma condição moral. Um dos propósitos gerais do livro de Levítico é comunicar a maravilhosa santidade de Deus, de Israel, e delinear os meios pelos quais o povo poderia ter acesso a ele. Isso está em harmonia com o grande tema central da aliança no Pentateuco, tema que descreve a relação entre o Senhor e Israel, como a de um grande rei e um povo vassalo ao seu servo. Assim como os servos tinham de seguir o devido protocolo para se aproximar do rei, Israel precisava reconhecer a própria indignidade para entrar nos precintos sagrados da morada de Deus. O abismo entre o povo e o seu Deus só podia ser vencido pela confissão da indignidade e por uma profunda submissão aos ritos e cerimônias prescritos por Deus como pré-requisitos para a comunhão. O apóstolo Pedro, lá em sua primeira carta, muito provavelmente se lembrando do conteúdo do livro de Levítico, ele diz a partir do capítulo 1 e do verso 16: pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Então é um chamado à santidade, é um chamado ao relacionamento com esse Deus que tem se aproximado e libertado o povo para viver com ele em comunhão plena. Aqui eu deixo uma indicação de leitura para você que quer aprofundar mais a respeito do tema. É um dos grandes livros na história da igreja que tratam do assunto santidade. É o livro do primeiro bispo de Liverpool, da Inglaterra, chamado John Charles Riley. Ela foi publicada em 1879, recebeu várias republicações e, por último, agora, aqui no Brasil, acho que ela teve pela editora Fiel. O nome do livro, como vocês podem ver aí, o título é Santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Está baseado no texto da Palavra de Deus lá no livro de Hebreus, capítulo 12 e versículo 14. Esse livro ele foi prefaciado por ninguém menos que o Dr. David Martyn Lloyd-Jones. Então é uma grande obra da literatura cristã. Nós temos um pequeno resumo da obra que diz assim: esta obra-prima da literatura cristã, Riley fala aos nossos corações de forma clara, persuasiva e franca, ensinando-nos sobre a santidade de Deus e do nosso dever de vivermos vidas santas. É uma obra que, como disse John Wayne Parker, todo cristão verdadeiro considerará como um banquete, uma mina de ouro, um aguilhão, comida e bebida, remédio e vitamina. Tudo isso em um só livro. Então eu deixo para vocês essa indicação de leitura. Vale a pena. Agora nós vamos falar um pouco a respeito do nome do livro. O nome Levítico, título utilizado atualmente nas versões em português para descrever esse terceiro livro da Bíblia, deriva do termo latino Liber Leviticus, conforme aparece na versão chamada Vulgata. A Vulgata, que por sua vez trouxe, ou fez a tradução do termo Leviticum, que já tinha sido utilizada pela versão chamada Septuaginta, que é a tradução que nós conhecemos como dos 70. Este nome grego, Levítico, tem o significado de a respeito dos levitas. Então pode-se dizer que ele é bastante apropriado, pois a obra, o livro, trata principalmente dos deveres dos sacerdotes, e ainda que nem todos os levitas fossem sacerdotes, todos os sacerdotes naquele início da história religiosa de Israel eram levitas. O nome hebraico, seguindo o costume geral utilizado no Pentateuco, ele não é descritivo, ele não fala sobre o conteúdo do livro, mas eles são as primeiras palavras que aparecem
no livro de Levíticos, que nesse caso é Vaikra. Ela significa literalmente "e ele chamou". Existem outros nomes também que esse livro é conhecido dentro do judaísmo. Um deles é o livro dos sacerdotes, a lei dos sacerdotes e a lei das ofertas. Títulos que, ao contrário do original hebraico, apontam claramente para o conteúdo desta obra. Sobre formas literais, com exceções de poucas passagens narrativas que nós temos do Levítico capítulo 8 ao capítulo 10, e uma seção de bênção e maldição lá no capítulo 26, Levítico é praticamente um material legal, particularmente da natureza cultual, que é cerimonial. A maior parte deste material é altamente estruturada em forma quase poética. Nós vemos isso desde o capítulo 1 até o capítulo 15 e mais na parte final do Levítico, do 17 ao 26. É uma coleção vaga de material legal conhecido como Código de Santidade. É um termo muito adequado que expressa a noção predominante de santidade ali contida. A forma legal da maior parte levítico, que são as prescrições, estatutos, dá a entender que ela pertence a um texto de aliança. De fato, ela trata das exigências da aliança que regulamentam os meios pelos quais a nação e os indivíduos israelitas poderiam estabelecer e manter um devido relacionamento com o Senhor Deus. Nesse sentido, o livro de Levítico, como boa parte do livro do Êxodo, como diz aí na tela, é um corpo de estipulações da aliança com o propósito de fechar o abismo entre a santidade de Deus e o pecado da humanidade. Bom, hoje nós vamos nos aprofundar e olhar o Levítico a partir desta estrutura literária que nós temos aí. Primeiro, nós vamos ver um pouco sobre a necessidade de sacrifício. Depois, nós vamos falar sobre a necessidade de mediadores sacerdotais, a necessidade de separação entre o puro e o impuro, a necessidade de um dia de expiação, a necessidade de um viver santo, bênção e maldição, e as ofertas de dedicação. É sobre essa perspectiva que a gente vai aproximar do texto do livro de Levítico. A necessidade de sacrifício, Levítico, do capítulo 1 até o capítulo 7. A primeira divisão principal de Levítico trata da natureza, do propósito e do ritual do sacrifício. A declaração concisa que constitui essa divisão está aí na tela, do capítulo 7, versículo 37 e 38, que diz assim: Essa é a regulamentação acerca do holocausto, da oferta de cereal, da oferta pelo pecado, da oferta pela culpa, da oferta de ordenação e da oferta de comunhão. O Senhor entregou a Moisés no Monte Sinai, no dia em que ordenou aos israelitas que trouxessem suas ofertas ao Senhor no deserto do Sinai. Essas, essa divisão ela situa todo o sistema sacrificial no contexto da aliança de Deus com Israel no Monte Sinai. Deus libertou Israel da escravidão egípcia para que fossem livres para cultuá-lo. Então, essa divisão de Levítico 1 ao 7, ela instrui Israel sobre como cultuar devidamente a Deus. Deus deseja comunhão com o seu povo. A rebelião dos israelitas, porém, transformou a relação contínua num problema para o Deus Santo. Ah, Nesse bloco, apresenta aqueles sacrifícios que possibilitam uma comunhão renovada entre Deus e o seu povo. Como expressão de tributo e devoção ao Senhor, o sacrifício precisa ser oferecido com o coração sincero, mas também de acordo com as prescrições claramente distintas e bem compreendidas. Diferentes tipos de ofertas prestavam-se a uma variedade de propósitos.
Assim, era necessário um manual elaborado de procedimentos para mostrar ao povo de Deus como se achegar-se de modo adequado ao Senhor. Sendo o Levítico um manual para o bom desempenho das funções sacerdotais, apresenta um certo destaque para as ofertas e sacrifícios. Compreender o que significa cada uma dessas ofertas pode ser de grande ajuda para o entendimento do texto. Aqui serão apresentadas em linhas gerais as características principais de cada uma dessas ofertas e sacrifícios, destacando o nome, referências bíblicas para localizarmos no livro em que consiste e em que ocasião era oferecida. O holocausto era uma oferta apresentada com a intenção de se obter o favor divino. Era sacrificado um animal, macho, sem defeito, bezerro, carneiro, pombo, dependendo das posses daquele que oferecia. O holocausto era totalmente queimado sobre o altar. Como a palavra holocausto é da mesma raiz de subir, Alá, tem o significado interpretado que a oferta subia a Deus na fumaça produzida pela sua queima. O autor de Levítico insiste em afirmar que o holocausto era a oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Levíticos 1, 9, 13 e o 17. A oferta de manjares era apresentada como ações de graça ao mesmo tempo em que se buscava a boa vontade divina. Ela consistia de bolos salgados sem fermento ou de cereais. Parte da oferta era queimada em cheiro suave ao Senhor, e outra parte era consumida pelos sacerdotes. Harrison destaca que no Talmud existem informações mostrando que tipo de oferta só era apresentado como sacrifícios independente, isso é, não era acompanhado por outro, somente por alguém que fosse muito pobre. Contudo, também se acreditava que Deus recebia essa oferta como se estivesse recebendo a própria pessoa que a ofertava. Sacrifícios pacíficos. Bom, os sacrifícios pacíficos eram oferecidos em gratidão a Deus ou em ocasião em que se buscava comunhão com Ele. Além de serem apresentados como demonstração de júbilo público ou por ocasião da desobrigação de algum voto. A oferta era de um animal, macho ou fêmea, sem defeito, de acordo com as posses daquele que a ofertava. A gordura da oferta era queimada e o restante era consumido pelo sacerdote e pelo adorador. Era uma refeição de comunhão. Ofertas pelo pecado. Bom, a paz entre o ser humano e Deus não podia ser alcançada enquanto o pecado formasse uma barreira entre eles. Assim, era preciso encontrar meios para sanar o problema. O pecado podia ser involuntário ou consciente. Os rituais de Levíticos proporcionavam expiação só por pecados involuntários. A pessoa que pecasse por opção de pecar atrevidamente ou pecar com a mão elevada seria eliminada para sempre do povo de Deus. A remoção de pecados não intencionais exigia sacrifícios específicos. Entre eles estavam o gado e o cordeiro, mas também o bode, a cabra, a rola, a pomba e mesmo até a farinha. A natureza da oferta dependia da condição do ofertante. Assim, o pecado do sacerdote exigia um novilho, cujo sangue era aspergido no lugar santo do tabernáculo. A purificação da congregação como um todo também exigia um novilho, cujo sangue era aplicado pelo sacerdote de maneira descrita. O pecado inadvertido de um príncipe era expiado pelo sacrifício de um bode, sendo o de sangue aplicado no altar. Uma pessoa comum apresentava uma cabra ou uma cordeira, ou mesmo, sendo pobre, duas pombinhas, ou apenas um punhado de farinha. Se tudo isso fosse feito segundo o ritual e o intento correto, o pecado seria perdoado do meio do povo. Enquanto o Antigo Testamento ilustra o Novo Testamento, o Novo explica o Antigo Testamento de uma ótica mais profunda. Olha esse texto do autor de Hebreus, ele está olhando para todos esses sacrifícios do Antigo Testamento, especificamente esses
que a gente está vendo do livro de Levítico, e olha o que ele diz. Pois ora, se o sangue de bodes e de touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais então o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos a um Deus vivos. Hebreus capítulo 9, versículos 13 e 14. A necessidade de mediadores sacerdotais. Levíticos do 8 até o 10. A função de Moisés como mediador em favor de Israel, sempre rebelde, destaca a necessidade de mediadores constituídos por Deus para continuar o seu ministério de intercessão ao longo da história de Israel. Lembra lá no Êxodo, do 28 ao 29, ele vai especificar que esses mediadores serão os sacerdotes. A segunda parte principal do livro de Levítico, agora capítulo 8 e 10, descreve o estabelecimento do sacerdócio em resposta a essa grande necessidade. A necessidade de separação entre puro e o impuro, Levíticos 11 até o 15º capítulo. Deus chamou Israel para ser um povo separado para o seu serviço. Israel era, porém, constantemente tentado a se conformar com os padrões de suas vizinhanças no Egito e em Canaã. As leis de pureza e impureza testemunhavam a separação de Israel e lembravam o povo de que Deus não pode haver condescendência em seus padrões. O Senhor havia diretamente encarregado Arão de fazer distinção entre o santo e o profano. A necessidade de um dia de expiação. O maior ato de purificação que envolvia toda a nação era realizado no dia da expiação. Nesse dia, o sumo sacerdote primeiro oferecia o sacrifício por si mesmo. Então matava um bode como oferta pelo pecado de todo o povo e expulsava outro bode, que seria o bode expiatório, do acampamento como um símbolo de remoção do pecado da comunidade. Após um holocausto, o acampamento era purificado do sangue e dos restos dos animais cerimoniais de banhos e de queima fora do acampamento. O autor de Hebreus desenvolveu imagens do dia da expiação para destacar a superioridade do sacerdócio de Cristo. Hebreus emprega a figura de um novilho e do bode queimados fora do acampamento como ilustração dos sofrimentos de Cristo fora dos muros da cidade de Jerusalém. De acordo com a interpretação de 2 Coríntios 5, 21, Paulo faz alusão ao ritual do dia da expiação ao falar de Cristo como oferta pelo pecado. A necessidade de um viver santo. A divisão mais longa de Levítico, do 17 ao 25, é às vezes chamado de Código de Santidade, porque contém uma lista detalhada de regras variadas a respeito da obtenção e manutenção da santidade em Israel. As divisões anteriores de Levítico preocupavam-se principalmente com a santidade como posição. Nos capítulos 17 a 25, e a atenção volta-se para a santidade como condição moral. Essa miscelânea de leis pode ser classificada em 10 categorias principais. Bênção e a maldição. As listas de bênçãos e maldições, compreendidas no capítulo 26, reforçam essa ideia de Levítico de como um texto da aliança. Tais listas são bem conhecidas em outros textos do Oriente Próximo, pelos quais incutem nos receptores da aliança a serenidade do compromisso assumido. A obediência resulta em grande bênção, mas a desobediência acarretava num grande julgamento. Assim, uma exortação geral do capítulo 26, de 1 a 2, introduz as bênçãos, de 3 a 13 as maldições, e do 14 a 45, que se seguem a obediência e a desobediência aos termos da aliança.
A pungência das maldições, porém, é aliviada por uma declaração de graça. O Senhor afirmou que seu povo pecaria e sofreria exílio, mas mesmo assim o arrependimento seria possível. Então Deus, em conformidade com suas antigas promessas contidas na aliança, restauraria o seu povo para si e a terra. As ofertas de dedicação do capítulo 27, que é o último capítulo do livro do Levítico. Essas leis talvez indiquem meios apropriados de responder às opções de estilo de vida postuladas pelas bênçãos de maldição. Elas formam uma conclusão adequada para Levítico, pois a dedicação de uma pessoa e suas posses ao serviço de Deus está no centro da santidade. Essas leis consistem de votos pessoais e de serviço ao Senhor. As ofertas movidas de animais puros e impuros e dedicação de casas ou terras, todos esses podiam ser redimidos ou resgatados para uso secular, após o pagamento do devido preço de redenção ao sacerdote. Os primogênitos e os dízimos não podiam ser dedicados ao Senhor, porque já eram sua propriedade. Tudo que fosse dedicado de modo irrevogável a Deus não podia ser vendido ou resgatado para uso particular, mas devia ser destruído como oferta a Deus. Nós finalizamos o nosso estudo de Levítico no panorama bíblico do Antigo Testamento. Sem dúvidas, Levítico é um dos livros mais negligenciados do Antigo Testamento, mas basta a gente aprofundar um pouco, ainda que numa visão panorâmica, para perceber a sua relevância, tanto para a nossa vida, tanto para a nossa maturidade ou espiritualidade cristã. Quando nós nos deparamos com o tema de santidade, da aliança de Javé com o povo e da exigência de santificação e os seus resultados, a gente vê um pouco mais de brilho quando a gente entende o objetivo central desse livro e dessas leis na vida do povo. Deus escolheu esse povo para ser representante dele aqui nessa terra. E não poderia ser de qualquer jeito, como também não pode ser de qualquer jeito para a nossa vida hoje. Hoje esse mesmo Deus redime, salva pessoas através de Jesus Cristo, o nosso Salvador, e as exigências continuam iguais. A parte cerimonial tenha perdido a sua condição legal para a igreja, o princípio de santidade por ela representada e expressa no livro de Levítico vale para cristãos de todas as gerações. Nas palavras de Jesus, sejam sal e luz nessa terra. Poder estudar um pouco mais da palavra de Deus com você aí. Obrigado por acompanhar esse material até o fim. Se você puder curtir a nossa página, compartilhar esse material com mais alguém, tenho certeza que pode abençoar mais vidas com entendimento e um pouco de esclarecimento da palavra de Deus. Nós, como liderança, nos colocamos à disposição para ouvir você, para tentar talvez até tirar alguma dúvida, para conversar um pouco mais a respeito desse material, para alguma correção, fique à vontade. Tenho ficado muito contente com o feedback, o acompanhamento que o pessoal já tem feito. Fico muito alegre com isso. Então, que Deus abençoe o teu dia e um forte abraço.